Senhores vereadores, aos funcionários dessa casa e a todos que nos acompanham pelas redes sociais, boa noite. 16ª reunião ordinária, Câmara Municipal de Cerro do Melo, em 16 de setembro de 2025. Sob as bênçãos de Deus e em nome de todo o povo melense, declaro aberta a 16ª reunião ordinária do ano de 2025. De pé, ouviremos a execução do hino nacional. Ausência justificada da vereadora Gláucia Cristina e do vereador Itamar Meirelles e Paulo Ângelo. Ordem do dia, primeira parte. Leitura das matérias constantes na ordem do dia, saber. Ata da 15ª reunião ordinária. Ata da 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Cerro do Melo, Minas Gerais, do ano 2025. Aos 2 dias do mês de setembro de 2025, ocorreu a 15ª reunião ordinária da Câmara Municipal, convocada para as 18 horas, na sede da Municipalidade em Cerro do Melo, Minas Gerais, sob a presidência do vereador senhor Luiz Henrique de Castro. Conferidas as presenças dos vereadores Aldair de Lourdes Gonçalves, Celso Simões da Silva, Fábio Júnior dos Santos, Gláucia Cristina
do Carmo Xisto, Itamar Meireles Campos, José Coelho dos Santos, Naelto de Souza Campos e Paulo Ângelo da Silva. O presidente fez as preces iniciais e declarou aberta a reunião, determinando a execução do hino nacional. Na sequência, determinou a leitura da ata da última reunião, que após lida foi aprovada e assinada por todos. Prosseguindo, determinou ao primeiro secretário, vereador Itamar Meireles, a leitura das matérias constantes da ordem do dia, a saber. O presidente informou que foi protocolado alguns documentos referentes à mineração no município, que se encontram à disposição dos vereadores. Ofício número 47, 2025, recebido do Tribunal Regional Eleitoral, que informa sobre termo de cooperação com o município. Ofício número 206, 2025, recebido do Executivo Municipal em resposta à indicação número 3 e requerimento 10 e 11 de autoria do vereador Fábio Júnior. Ofício número 207, 2025, recebido do Executivo Municipal em resposta aos requerimentos 3, 4, 6, 7 e 8, de autoria do vereador Fábio Júnior. Ofício número 208, 2025, recebido do Executivo Municipal em resposta às indicações 2, 3 e 4, de autoria do vereador Paulo Ângelo. Ofício número 209, 2025, recebido do Executivo Municipal em resposta às indicações 01 e 02, de autoria do vereador Celso Simões da Silva. Ofício número 210, 2025, recebido do Executivo Municipal em resposta à indicação número 22, de autoria do vereador José Coelho. Encerrada a parte das leituras, o presidente deu início às discussões e votações das matérias a saber. Segunda discussão do projeto de lei número 17/2025, de autoria do vereador Fábio Júnior, que revoga o artigo 7º da Lei Municipal número 968/2025, que autoriza a concessão, alimentação de auxílios servidores públicos efetivos e comissionados do Poder Executivo e das outras providências necessárias, que após analisado e discutido foi colocado em segunda votação e redação final, sendo rejeitado por maioria, com 6 votos contrários, dos vereadores Odair de Luz Gonçalves, Celso Simões da Silva, Glaucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meireles Campos, José Coelho dos Santos e Naelto de Souza Campos. 2 votos favoráveis dos vereadores Fábio Júnior dos Santos e Paulo Ângelo Lopes da Silva, portanto, sendo encaminhado para arquivamento. Segunda discussão do projeto de lei número 19/2025, de autoria do vereador Luiz Henrique de Castro, que dispõe sobre a divisão territorial do município de Desterro do Melo em bairros, definindo seus limites e finalidades administrativas e da outras providências, que após analisado e discutido, foi colocado em segunda votação e redação final, sendo aprovado por maioria, com 7 votos favoráveis, dos vereadores Odair de Lourdes Gonçalves, Celso Simões da Silva, Glaucia Cristina do Carmo Xisto, Itamar Meireles Campos, José Coelho dos Santos, Naelton de Souza Campos e Paulo Ângelo Lopes da Silva, e 1 voto contrário, do vereador Fábio Júnior dos Santos, seguindo para a sanção do Executivo Municipal. Segunda discussão do projeto de resolução número 2/2025, que concede honra ao mérito esportivo para José Francisco de Assis, de autoria do vereador Fábio Júnior. Após análise e discussão, o projeto foi submetido à segunda votação e redação final, sendo aprovado por unanimidade, seguindo para a sanção do Executivo Municipal. Segunda discussão do projeto de lei número 20 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à entidade que menciona e dá outras providências. Após análise e discussão, o projeto foi submetido à segunda votação e redação final, sendo aprovado por unanimidade, seguindo para a sanção do Executivo Municipal. Segunda discussão do projeto de lei número 21/2025, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para abertura de créditos adicionais especiais na importância de 80 mil reais. Após análise e discussão, o projeto foi submetido à segunda votação e redação final, sendo aprovado por unanimidade, seguindo para a sanção do Executivo Municipal. Discussão única da indicação número 23/2025, de autoria do vereador José Coelho dos Santos, que indica ao setor competente a instalação de lixeiros em alguns pontos da cidade, que após analisada e discutida foi colocada em votação única, sendo aprovado por unanimidade. Encerrada a parte das leituras e não havendo mais nada a tratar, o presidente concedeu o uso da palavra aberta, conforme consta na gravação da reunião, e em atendimento à resolução número 02/2021, que institui o sistema de atas digitais e ainda dispõe que ficam arquivadas todo o conteúdo das gravações oficiais em mídias eletrônicas, que conterá
integralmente o registro das reuniões, o que ainda dispensa as transcrições minuciosas das falas, devendo ser digitado e impresso a ata resumida, constando apenas as leituras, votações e aprovações de matérias, salvo em casos específicos requerimentos do vereador. O presidente encerrou os trabalhos agradecendo a presença de todos e convocou todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 16 de setembro às 18 horas. E para constar, foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada por todos os servidores e todos os vereadores e vereadora. Desterro do Melo, sala de reuniões, 2 de setembro de 2025. Luiz Henrique de Castro, presidente. Naelto de Souza Campos, vice-presidente. Tamar Meirelles, primeiro secretário. José Coelho dos Santos, segundo secretário. Aldair de Lourdes Gonçalves, vereador. Celso Simões da Silva, vereador. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Glaucia Cristina do Carmo X, vereadora. Paulo Ângelo Lopes da Silva, vereador. A ata está em discussão. A ata está em votação. Vereador, se estiver de acordo, permaneça como estão. A ata aprovada. Ofício número 224 de 2025, recebido do Executivo Municipal, que encaminha as leis sancionadas número 974, 975, 976 e 977 de 2025. Fazer uso do ofício. Fazer a leitura do ofício. Ofício número 224 de 2025, de Gabinete do Prefeito para a Câmara Municipal. Assunto de encaminhamento faz. Data 10 de setembro de 2025. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, encaminha a Vossa Excelência as leis ordinárias número 974 de 2005, que autoriza a concessão de auxílio de alimentação aos servidores públicos efetivos, comissionados e contratados do Poder Legislativo e da outras providências. Número 975 de 2025, que dispõe sobre a divisão territorial do município de Desterro do Melo em bairros, definindo seus limites e finalidades administrativas, e da outras providências. Número 976 de 2025, que autoriza o Executivo Municipal a repassar recursos financeiros a entidades que mencione e da outras providências. E 977 de 2025, que dispõe sobre autorização para abertura de créditos adicionais especial na importância de R$80 mil. Sem mais para o momento, renovo-lhes os protestos de mais elevados a preço e estima. Subscrevo-me cordialmente Edmar da Silva Coelho, prefeito municipal, ao excelentíssimo senhor Luiz Henrique de Castro, presidente da Câmara Municipal de Desterro do Melo. Ofício número 01/2025, de autoria do vereador Luiz Henrique, que encaminha o projeto de resolução número 03/2025, que concede título de cidadã honorária. Ofício número 01/2025, assunto de encaminhamento faz. Serviço do Gabinete do vereador Luiz Henrique. Data 15 de setembro de 2025. A Câmara Municipal de Desterro do Melo, Minas Gerais. Senhor presidente, pelo presente, vem encaminhar a Vossa Excelência o projeto de resolução 03/2025 em anexo, que concede o título de cidadã honorária à servidora desta casa, Fernanda Guilherme de Araújo, para que após os trâmites legais, seja o mesmo sancionado por Vossa Excelência. Certa melhor acolhida, renova os votos de consideração. Atenciosamente, Luiz Henrique de Castro, vereador. Deste modo, encaminho para a comissão especial composta pelos vereadores José Coelho dos Santos, Glaucia Cristina do Carmo X e Aldair de Lourdes Gonçalves. Requerimento de autoria do vereador Fábio Júnior para o uso da tribuna. Assunto, para o protocolo de encaminhamento, de vereador Fábio Júnior dos Santos, para a mesa diretora da Câmara Municipal de Desterro do Melo, Estado de Minas Gerais. Excelentíssimo senhor presidente Luiz Henrique de Castro, Desterro do Melo, 16 de setembro de 2025. Considerando os termos regimentais, requer o uso da tribuna para a reunião ordinária de 2016. Dia 16 de 9 de 2025. Fábio Júnior dos Santos, vereador. Deste modo, concedo o uso da tribuna ao vereador Fábio Júnior, inscrito. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadores, nossos servidores da casa e as pessoas aí que vão acompanhar pela internet, nosso boa noite a todos. Senhor presidente, solicitamos o uso da tribuna aqui, justamente para poder até ter uma economia de tempo
em relação à resposta do Executivo encaminhada através do ofício 207. Então, na reunião ordinária do dia 10 de junho, né, nós, enquanto vereadores, fizemos observações e requerimentos aí que foram aprovados por unanimidade da Casa, qual eu agradeço aí a todos os vereadores, buscando sempre exercer nossa função de fiscalização e, principalmente, acompanhar os atos do governo municipal, sempre na intenção de melhorias dos processos e dos procedimentos que permitam a transparência e a boa governança no uso do dinheiro público. Atenciosamente, o excelentíssimo prefeito Edmar, na data do dia 28/7, protocolou a resposta aos requerimentos através do ofício 207, esclarecendo os pontos solicitados, dos quais nós passamos a discorrer. Pois bem, solicitamos, através do requerimento 04 de 2025, informações sobre o processo de licitação realizado para a contratação de empresa para podas de árvores no perímetro urbano do município. Tal requerimento se baseou principalmente nos valores licitados, onde a empresa José Rosenito de Paula, situada em Alto Rio Doce, foi vencedora aí com o valor de R$ 410.989,99. Nosso requerimento, nós fizemos apontamentos considerando que a descrição do serviço no edital limitou-se a informar que a poda de diversas árvores aí com diâmetros entre 20 e 80 centímetros, em especial com valor médio aí de R$ 216.820 para podas de árvores com diâmetro igual ou superior a 60 centímetros. Das informações prestadas aí pelo prefeito, consta que, anteriormente à realização do pregão, foram realizadas podas terceirizadas com um custo total de R$ 9.800. Destaca-se que, apesar de não constar na resposta do prefeito, nós apuramos que esses valores também foram pagos à empresa José Rosenito de Paula, não sendo verificado ou informado a realização de procedimentos regulares de dispensa ou de compra direta nos portais da administração. Também questionamos sobre a regularidade ambiental e as autorizações de poda e se as supressões seriam solicitadas ou informadas ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, sendo respondido pelo Executivo que será respeitada a competência do Conselho. Neste quesito, salientamos que, tanto para o cidadão comum quanto para a administração, as supressões de árvores sempre deverão ser encaminhadas ao Conselho do Meio Ambiente. Temos verificado que não a simples poda, mas a supressão de árvores em locais públicos, como o terminal rodoviário e em frente à Copasa, que necessariamente devem ser anuídos pelo Conselho, sob pena de cometimento de infração ambiental. Nesse sentido, nós vamos aguardar a manifestação de vereadores que pertencem ao Conselho Municipal para as devidas justificativas. Quanto ao requerimento 05, de nossa autoria, questionamos a administração sobre os valores para a realização do rodeio, sendo que no ano de 2024 foi contratada a empresa TJ Rodeios, por meio do processo licitatório 14/2024, pregão eletrônico 01/2024, com um valor total de R$ 229.000, que englobavam o show de rodeio e a estrutura de arquibancada, camarotes, som e iluminação. E no ano de 2025, foi realizada uma inegibilidade, onde a mesma empresa TJ Rodeios foi contratada diretamente para o show pelo valor de R$ 220.000 e ainda realizado um pregão para a contratação da estrutura do rodeio, onde, coincidentemente, a empresa TJ Rodeio também logrou-se vencedora pelo valor de R$ 60.000, somando-se o valor total de R$ 280.000 para o ano de 2025, ou seja, com um acréscimo de R$ 51.000 em relação a 2024. Na resposta, o Executivo apresentou um quadro detalhado comparando os valores de 2024 e 2025, em especial afirmando que a estrutura em 2024 custou R$ 105.000 e o show custou R$ 124.000, e que para o ano de 2025, com as mudanças na forma de contratação,
a estrutura custou R$ 60 mil e o show custou R$ 220 mil. Pois bem, em que pese a justificativa para aqueles que acompanharam o rodeio, não houve mudanças na estrutura e nos shows apresentados. E se compararmos a economia justificada com a estrutura para o show de rodeio, houve um aumento de R$ 96 mil, equivalente a um aumento de 77,41%, específico em relação ao show. Data vênia a resposta apresentada, mas o aumento total de R$ 51 mil entre 2024 e 2025 não está tecnicamente justificado, e menos ainda que o contrato 118/2025 se mostrou vantajoso para a administração, cabendo, no presente caso, avaliações mais profundas que serão verificadas, inclusive em relação a possível dano ao erário. Em relação ao requerimento 07, questionamos do processo para contratação de serviços mecânicos, alinhamento e balanceamento, considerando que o processo foi extremamente conturbado, sendo realizadas 5 sessões públicas com erratas de edital e recursos, onde não se mostraram a eficiência e a economicidade devida. Na resposta, o Executivo informa que a fiscalização e a aferição do serviço será realizada pela administração, o que, a nosso sentir, deve ser feito com o devido rigor, haja visto que não está previsto no edital a utilização de parâmetros de serviços mecânicos, como, por exemplo, a tabela tempária. Ademais, o processo disponibilizado no site do município não possui a íntegra com a fase interna, principalmente com as cotações realizadas para o certame, o que se aconselha à administração que faça para futuras licitações em observância aos princípios da transparência. Em relação ao requerimento 08, questionamos sobre as roçadas de estrada, sendo informado inicialmente que no ano de 2025, até a data do envio da resposta, haviam sido gastos valor de R$ 102.682,10. Sendo certo que não houve informações específicas sobre os valores gastos e os itens do processo licitatório, destacando aqui que são 3 itens no processo licitatório, analisamos que para a roçada mecanizada das estradas, que foi o que se observou, incluindo o amontoamento dos materiais retirados, foi licitada no valor de R$ 21,30 a hora, com um total de R$ 96.915, equivalente a 4.550 horas. Nesse sentido, o valor de mais de R$ 102 mil gastos até o meio do ano está incompatível com o item licitado. Ressaltamos que ainda existem outros 2 itens no processo, que incluem a roçada manual e a limpeza de vazantes. Todavia, na ausência das informações precisas constantes do ofício, fica o alerta da quantidade de horas licitadas inicialmente previstas para um período de 12 meses através da ata de registro de preço e o valor já liquidado. Se considerarmos somente a roçada mecânica, o valor é equivalente a 4.820 horas, sendo que destaquei que foram licitadas 4.550 horas, o que dá mais de 600 serviços, considerando o trabalho de 8 horas por dia. Nesse sentido, resta observado que a mudança da forma de roçada de metro linear para a hora não se mostrou eficiente ou econômica para o município, restando ser analisado por esse vereador as consequências e verificação da efetividade com que os serviços foram prestados. Por fim, retorno ao requerimento 03, cumprindo esclarecer inicialmente que não houve qualquer ilação por parte desse vereador no sentido da realização do processo licitatório para sondagem de solo e da realização de práticas de mineração no município. A dúvida suscitada justamente decorreu da falta de informações no processo licitatório, em que o objeto do pregão 23/2025 se limitou a informar apenas
registro de preço para a contratação de empresa especializada em topografia para execução do serviço de levantamento plano altimétrico e cadastral, do serviço de sondagem, a percussão para reconhecimento de subsolo no município de Desterro do Melo. Sublinhamos e destacamos no subsolo do município, não sendo informado qualquer especificação sobre eventuais descobertas minerárias ou utilidade do processo licitatório, que destaca-se pelo valor que foi de R$ 293.517,70. Nas informações prestadas, o Executivo assevera sobre o contido no anexo 1 do edital, que existe a necessidade constante da administração em dispor de informações técnicas precisas e atualizadas sobre as características topográficas e geotécnicas de áreas destinadas a obras públicas e intervenção de infraestrutura urbana e rural. Resta esclarecido, de acordo com o nosso requerimento, que não se trata de serviços que possam ser relacionados com a mineração, restando atingido, inclusive, o nosso objetivo, que era esclarecer e informar a população. Sobre a mineração, essa Casa Legislativa tem sido cobrada explicitamente, principalmente em redes sociais, sobre o que se tem feito a favor ou contra a exploração minerária, principalmente na Serra da Conceição. Esclareço que, hoje, a detentora do alvará para pesquisa de lavra de ouro pertence à empresa privada, Mercominas Mineração, criada exclusivamente para gerir os direitos minerários adquiridos pelos irmãos empresários Marco Antônio de Araújo Melo e Alípio Ferreira de Melo Neto. A empresa detectou anomalias de grande parte da área conhecida como Serra da Conceição, que podem ser indicativas de minérios como ouro, entre outros. O atual momento, segundo afirma a própria empresa, é que, com a descoberta das anomalias, estão sendo avaliadas a continuidade dos trabalhos, se vão seguir ou não, segundo análises químicas e testes de ensaios realizados em laboratórios. O primeiro ponto a ser tratado é que a atividade minerária em subsolo é desenvolvida através de um processo protocolizado junto à Agência Nacional de Mineração, sendo atividade comercial privada. Neste sentido, não cabe à Câmara Municipal simplesmente, entre aspas, fazer uma lei proibindo a mineração no município. O que cabe ao vereador é acompanhar o desenvolvimento das atividades e os impactos para a população, mostrando as vantagens e desvantagens que a atividade pode trazer. A Serra da Conceição e o rio Chopotó são berço da nascente do Rio Doce, e, logicamente, qualquer atividade mineradora trará impactos ambientais, cabendo um amplo debate com moradores do local e também às margens do rio, sobre as questões de degradação de solo e da vegetação. A empresa afirma que a mineração, caso ocorra, será conduzida de forma responsável e sustentável, o que deve ser prioridade de pauta em debates com os responsáveis. A contaminação da água e as alterações no regime hídrico podem impactar diretamente o Parque do Chopotó e, inclusive, cidades vizinhas, como Alto Rio Doce, que dependem da água do rio Chopotó para abastecimento da população. Há de se considerar ainda que existe um projeto da Copasa para a captação da água do Chopotó para a nossa própria população, devendo ser esse o maior item minerário a ser explorado. Água pura e saudável para todos. A Serra da Conceição também foi berço dos Chopotós, índios que povoaram o local muito antes da construção da cidade, devendo a atividade minerária preservar sítios e artefatos. Queremos deixar claro que a mineração traz benefícios, mas, especialmente em nossa pequena cidade, devemos primar pelo planejamento, pela fiscalização adequada, com participação da comunidade nas decisões que podem gerar o impacto. Nesse sentido, enquanto vereador e como solução, proponho inicialmente o reconhecimento da Serra da Conceição, da APA do Rio Chopotó, do Rio Chopotó e do Parque do Chopotó
como áreas de relevante interesse ambiental, cultural e paisagísticos do município de Desterro do Melo, cabendo a essa Casa Legislativa o amplo e democrático debate. Fábio Júnior dos Santos, 16/9/2025. Prezados senhores vereadores, fiz essa manifestação no intuito justamente de dar, né, a resposta e agradecer ao Executivo Municipal aí, né, o encaminhamento das respostas dos requerimentos e de algumas indicações que começaram a chegar. Eu acho que o principal esclarecimento prestado foi justamente desvincular a situação minerária aí, da situação da licitação realizada, o que eu acho, como disse aqui, foi amplamente atingido com o nosso requerimento, que era esclarecer a população que questionava sobre isso. Então, a mineração é realmente uma atividade privada, né, com fins aí, de lucro, né, a intenção é essa, e que vai trazer os benefícios, mas também vai trazer os problemas. E, logicamente, que cada vereador, no momento correto, vai se posicionar em relação a isso. Então, a intenção do requerimento era esclarecer sobre essa questão da análise de subsolo. Em especial, também dizer que moradores me procuraram, né, e relataram a invasão, pode-se colocar dessa forma, aí, de propriedades particulares, para se fazer essa análise. Isso fica bem claro, isso é proibido por lei, né, tem que ter uma autorização do proprietário, né, a pessoa, mesmo tendo o direito aqui à exploração da lavra e da pesquisa, ela não pode pisar no solo alheio aí sem autorização da pessoa. Então, acho que cumpre a gente também aí, né, esclarecer a população em relação a esses tipos de sondagem que foram realizados. Então, agradeço aos senhores vereadores aí, né, nossa boa noite a todos. Segunda parte. Concedo palavra aberta por 5 minutos ao vereador que queira fazer uso. Aberto por 5 minutos. Estando esgotadas as matérias dessa pauta, agradeço a presença de todos. Declaro encerrada essa reunião e convoco todo o plenário para a próxima reunião ordinária a realizar-se no dia 30 de setembro de 2025, às 18 horas. Tenham todos uma boa noite.